Nem toda estrela nasce sob aplausos, algumas nascem em silêncio, no frio, sozinhas. E é nesse silêncio que surgem os mais perigosos, os que não desistem. Kevin De Bruyne não teve infância de vitrine, foi rejeitado, abandonado por quem deveria estar ao lado dele. Viu a própria família virar as costas, por causa do futebol. Mas ele nunca parou, trabalhou em silêncio, lutou com raiva no coração e talento nos pés. E o mundo, que não o quis no começo, se curvou no final. De Bruyne virou o cérebro do Manchester City, comandou a Bélgica, foi MVP, ídolo e capitão. E agora, depois de uma era gloriosa na Inglaterra, ele escolheu um novo desafio, recomeçar no Napoli. Essa é a história de um garoto que foi deixado de lado e respondeu com futebol, com genialidade, com vingança silenciosa. Essa é a história de Kevin De Bruyne. Na hora do De Bruyne, caralho! Parecia que o estádio ia cair, pô. Muita moral. Nunca vi nada igual num jogo de futebol, pô. Eu cantei também. Kevin De Bruyne. First time I saw him, I knew that this guy is going to be one of the best players in the world. Masterclass player. He's one of the best players I ever trained in my life. Just bow down at his feet. This boy is brilliant. I know a few bad losers, but he's one of the big ones. And that's because he's a winner. Kevin nasceu em Drogen, uma vila tranquila da Bélgica, em 1991. Tímido, reservado e com um olhar sempre distante, ele parecia uma criança qualquer, mas dentro dele havia algo diferente, uma obsessão silenciosa pelo futebol. Desde cedo, treinava sozinho, chutava contra muros, contava os toques, cronometrava os passes. Não brincava de jogar, ele estudava o jogo. Aos 14 anos foi convidado para jogar na base do Genk. Era o que qualquer garoto sonhava, mas o que aconteceu a seguir quebrou Kevin por inteiro. Por ser de outra região, a 150 km, Kevin foi viver com uma família anfitriã próxima ao clube, algo comum na Bélgica. Foi o clube que encontrou uma família adotiva para que ele pudesse viver em Genk, e De Bruyne se sentiu em casa com eles. No final da temporada, De Bruyne voltou para casa por alguns meses para ver a família, e se despediu da então família adotiva. Mas então do nada, a família comunicou ao Genk: "Não queremos mais ele aqui." Sem explicações, sem carinho, sem aviso. O motivo? Kevin era introvertido demais, quase não falava, parecia estranho. O garoto foi informado pelo clube que precisaria voltar para casa, e quando procurou consolo, ouviu da própria mãe que talvez aquilo fosse o melhor. Sim, a mãe de Kevin disse que talvez fosse melhor ele desistir. Aquele foi o ponto de ruptura. Aos 14 anos, sozinho, rejeitado e carregando o sentimento de abandono de todos os lados. Kevin tomou uma decisão silenciosa, provar que todos estavam errados. "Eu só queria que um dia eles se arrependessem", disse ele anos depois numa entrevista fria, mas carregada de verdade. E dali em diante, ele começou a treinar como se sua vida dependesse da bola, porque de fato, dependia. De Bruyne retornou ao Genk após o verão e jogou como alguém com algo a provar. Lembro do momento exato em que tudo mudou. Jogamos uma sexta-feira à noite, comecei no banco. Quando entrei no segundo tempo, simplesmente enlouqueci. Marquei 5 gols em um único tempo. Com positividade e apoio, as coisas mudaram para De Bruyne, e sua antiga família adotiva mudou de ideia. Um dia, os pais adotivos apareceram no clube, e a mulher veio até mim como se tudo fosse um grande mal-entendido. Ela disse algo como: "Queríamos que você voltasse." Talvez eu devesse ter achado graça, mas na época não achei graça. Eles tinham me machucado muito, então eu disse: "Não, vocês me jogaram no lixo. Agora estou bem e vocês me querem de volta?" Sem surpresa, De Bruyne nunca mais voltou a morar com a família. E dessa vez, ele não queria mais ser aceito, ele queria ser indispensável. Ainda adolescente, assumiu a titularidade no time principal. Virou maestro, passava, organizava, marcava. Kevin foi promovido ao time principal em 2008 e 2009 e rapidamente se envolveu na conquista da Copa da Bélgica, seu primeiro troféu na carreira. Ainda jovem, já mostrava frieza e liderança nas decisões importantes das partidas. Depois, com 19 anos, liderou o Genk ao título belga da temporada 2010-2011. Foram 35 partidas, 6 gols e 17 assistências distribuídas. Kevin De Bruyne foi eleito o jogador belga do ano em 2011. Naquele ano, eles ainda venceram a Supercopa contra o Standard Liège por 1-0. E para completar, na temporada 2011-12, ele fez uma partida mágica contra o Clube Brugge, com apenas 20 anos de idade. Em 1 minuto de jogo, Kevin abriu o placar. Risicoballen van Vasquez. De Bruyne ertussen. Kennedy.
Kevin De Bruyne. De eerste minuut is net volgemaakt. Goeie sleep. De Bruyne en meteen binnen. Wat een kogel van Kevin De Bruyne. Gooseman zag niets komen, denk ik. Mas depois, o Genk levou a virada e estava perdendo por 4-3, até que o astro do meio campo apareceu de novo e marcou 2 gols para empatar e garantir a vitória para sua equipe. In een loopduel met Simling. Dugarry loopt hem eraf. Tweede paal. Kevin De Bruyne. Kappen. De Bruyne met links. Binnen. 4-4. Het is onwaarschijnlijk. Het is onwaarschijnlijk. Kijk naar Camus. Met 4-3 als het snel gaat. Weer De Bruyne met een dikke kans voor de nummer 5. En daar is de 4-5. Je houdt het niet voor mogelijk. Je houdt het niet voor mogelijk. De derde van de... Ali foi mais uma grande temporada do meia, com 36 partidas, 8 gols e 15 assistências. O Genk disputou a Champions League e enfrentou o Chelsea na fase de grupos. No jogo em casa contra os londrinos, Kevin foi peça-chave, ajudando a equipe a garantir o empate em 1-1. A atuação chamou a atenção do clube inglês. Com apenas 20 anos e status de melhor jogador da Liga Belga, Kevin De Bruyne foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2012, por 8 milhões de euros. Ele permaneceu na Bélgica até o fim da temporada. Era o salto dos sonhos, um gigante da Premier League, estádio lotado, promessas de espaço, mas a realidade foi outra. Quando finalmente chegou à Inglaterra, ele percebeu que o clube tinha outros planos, e ele não teria espaço. A solução foi um empréstimo para o Werder Bremen, da Bundesliga, para a temporada 2012-13. Ali, Kevin teve sua primeira chance real de mostrar o que era capaz em uma liga de elite. O Werder Bremen não vivia seu melhor momento. O time brigava para se manter na parte de cima da tabela, mas sem brilho, sem craques. E foi nesse cenário que De Bruyne se destacou. Em 33 jogos da Bundesliga, ele marcou 10 gols e distribuiu 10 assistências. Era o cérebro da equipe, o responsável por conectar defesa e ataque. Jogava como meia central, mas também caía pela direita, organizando jogadas com inteligência rara para alguém de apenas 21 anos. Bundesliga-Tor zu Hause gegen VfB. Mesmo sem grandes nomes ao seu lado, Kevin brilhou pela técnica, visão de jogo e precisão nos passes longos. O jornal Bild o elegeu como um dos melhores meias da temporada 2012-13. Ao fim da temporada, Kevin voltou ao Chelsea, mas agora com outro peso. Não era mais um garoto desconhecido, era uma promessa confirmada. De volta ao Stamford Bridge, De Bruyne acreditava que finalmente teria sua chance. Mourinho havia assumido o comando e o elogiou durante a pré-temporada, mas quando a bola rolou, tudo desandou. Kevin jogou apenas 9 partidas oficiais com a camisa azul. Em uma delas, na Copa da Liga, teve atuação apagada, o suficiente para Mourinho deixá-lo de lado. Nos treinos, De Bruyne mantinha o profissionalismo, mas viu o técnico apostar em Oscar, Hazard, Willian e Juan Mata. O momento mais duro veio após uma partida da Copa da Liga. Mourinho o criticou publicamente, questionando sua entrega e comparando com outros meio-campistas do elenco. Kevin mais uma vez foi desacreditado por quem deveria confiar nele. Cansado de esperar, Kevin De Bruyne pediu para sair e assim, no início de 2014, foi vendido ao Wolfsburg por cerca de 22 milhões de euros. No Wolfsburg, De Bruyne foi tratado como protagonista desde o primeiro dia e respondeu com futebol de altíssimo nível. Logo em fevereiro e março, ele se tornou uma força criativa. Participou dos 4 gols na vitória contra o Nuremberg, 2 gols e 2 assistências, e já começou a se destacar. Por lá, ele não apenas jogou, ele deu um verdadeiro show. Jogava como meia central ou armador pela esquerda, com liberdade para flutuar e distribuir o jogo com passes milimétricos, transições rápidas e lançamentos letais. O mundo agora sabia. De Bruyne era um dos melhores meio-campistas do planeta. Em 2014-15, Kevin De Bruyne foi o maestro de uma campanha histórica. Em 51 partidas, ele marcou 16 gols e deu 28 assistências. Foi peça crucial do time na conquista de 2 títulos. A Copa da Alemanha vencendo o Borussia Dortmund por 3-1 e da Supercopa da Alemanha vencendo o Bayern de Munique nos pênaltis. Além disso, Kevin De Bruyne livrou o Wolfsburg da mediocridade e levou o time ao 2º lugar na liga, garantindo vaga na Champions. Wolfsburg não estava nem perto de ser um gigante antes de Kevin, mas após a sua chegada, se tornou um time respeitado, competitivo e capaz de brigar por títulos. Ele não apenas marcou gols, ele redefiniu o papel de meia criador moderno. E assim, o mundo parou de dizer que ele era apenas uma promessa. Kevin se tornou realidade de elite. Pela Bundesliga, quando o Wolfsburg enfrentou o Bayern de Munique, então campeão europeu e líder isolado, esperava-se um massacre. O que aconteceu foi uma humilhação. Aos 23 minutos, Bas Dost abriu o placar com assistência de De Bruyne.
Aos 45, Dost ampliou, e na segunda etapa, Kevin decidiu ditar o ritmo. Aos 53 minutos, ele recebeu a bola entre as linhas, girou com classe e bateu com precisão cirúrgica, 3-0. Olha o contra-ataque, De Bruyne, cara a cara, mano a mano, pintou o terceiro, De Bruyne! Gol! Aos 73 minutos, completou a humilhação, outro chute colocado indefensável para o Neuer. Está por ali, bola na frente pro De Bruyne, ele e o Dante, cadê o Neuer? Ficou no gol, no mano a mano, De Bruyne, ele e o Dante, o chute, que golaço! Gol! De Bruyne, sensacional, fazendo o segundo dele e o quarto do... Wolfsburg 4-1 para cima do Bayern. Em campo, era um artista, visão de jogo, passes nas linhas e finalizações frias. Nas arquibancadas, o silêncio tomava conta do Allianz. Foi a primeira derrota do Bayern em 293 dias na Bundesliga, e todos sabiam por quê. Um belga havia destruído o time de Guardiola. Um ano depois, quando Pep assumiu o comando do Manchester City, lá estava De Bruyne, que foi contratado por cerca de 54 milhões de libras em 2015, e Pep mal sabia que aquele maestro incontrolável seria a peça que faltava no seu projeto. De Bruyne na época foi a contratação mais cara da história do City e também a mais inteligente. A princípio foi visto com desconfiança, o peso da transferência e o estreamento à Premier League cobravam. Kevin chegou antes mesmo de Guardiola assumir, mas desde o começo já mostrava que o Etihad seria seu palco. Temporada 2015-16, 16 gols e 14 assistências. Logo virou titular absoluto e homem de confiança no meio campo. Se firmou como peça-chave, com passes longos milimétricos, inteligência tática e presença diária. Mesmo sob pressão pelos números recordes, ele se manteve. Isso garantiu confiança, ritmo e espaço dentro do elenco. Conquistou a League Cup e o City alcançou pela primeira vez a semi da Champions League, um marco sob Pellegrini. Eles perderam para o Real Madrid por 1-0. Quando Pep Guardiola chegou em 2016, ele sabia exatamente o que tinha em mãos. Kevin é um jogador especial, um dos mais inteligentes que já treinei, disse ele, e juntos iniciaram uma era de domínio absoluto. A temporada 2017-18 entrou para a história da Premier League, e Kevin De Bruyne foi o protagonista silencioso da maior revolução ofensiva que o futebol inglês já viu. O Manchester City de Guardiola não apenas venceu, destruiu recordes, 100 pontos, a maior pontuação da história da Premier League, 106 gols marcados, o ataque mais letal da era moderna, 32 vitórias em 38 jogos, com 19 delas fora de casa, e uma sequência de 18 vitórias consecutivas, inédita no campeonato. No centro disso tudo, um belga de cabelo ruivo comandava o campo como um maestro sinfônico. Ele foi considerado o maior armador da temporada. Foram 8 gols, 16 assistências na Premier League, 21 assistências totais na temporada, contando todas as competições. Mas, mais que números, o que encantava era a forma. Lançamentos milimétricos, passes entre linhas, cruzamentos rasteiros venenosos e uma leitura de jogo que parecia de outro planeta. Sané, oh, that's 6. Sané through the legs of Butland. Kevin De Bruyne. Jesus, now back with Kevin De Bruyne, who lines up a shot and scores for City. Davi Silva vai carregando, tentou bater, voltou pra ele, rolou, Kevin De Bruyne, pé direito, colocou, golaço! Free kick. Oh, that's super. He just tickled it in. He's done his homework. He knew that Cardiff Ball would jump as a man. Kevin De Bruyne vestiu a camisa da Bélgica pela primeira vez em 2010, ainda com 19 anos. Naquele momento, ele era apenas um dos muitos jovens promissores que surgiam em meio a uma nova geração belga. Mas com o passar dos anos, virou cérebro dessa revolução. Com mais de 100 jogos, dezenas de gols e assistências, De Bruyne não apenas marcou presença, ele marcou a época. Durante anos, formou a espinha dorsal de uma equipe que atingiu o posto de melhor seleção do mundo no ranking da FIFA.
Ele, Courtois, Lukaku, Hazard, Vertonghen, Witsel e companhia, todos sob um mesmo plano, levar a Bélgica ao topo do mundo. Em 2018, a Copa da Rússia foi o palco do grande momento da geração de ouro, e Kevin De Bruyne foi o maestro de uma campanha inesquecível. Na Copa do Mundo daquele ano, já na fase de grupos, De Bruyne demonstrava a conexão letal com Lukaku e Hazard, passes verticais, aceleração no tempo certo, lançamentos diagonais milimétricos. Levou o lance individual, tocou pro De Bruyne, limpou o De Bruyne, o lance é dele, cruzamento do Lukaku! Mas foi nas fases finais que ele realmente assumiu o protagonismo. 6 de julho de 2018, Brasil e Bélgica, quartas de final. Foi ali que o mundo viu Kevin em sua versão mais letal. Aos 31 minutos, Lukaku arrancou, carregou toda a defesa brasileira e De Bruyne apareceu sem pensar duas vezes. Bateu seco, de direita, sem chance para o Alisson. Golaço, frio e cirúrgico. Pela direita, lá vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação! Gol! Da Bélgica! De Bruyne, número 7. No contra-ataque, a bola puxada, Lukaku, a bomba do De Bruyne, chute cruzado, não deu chance pro Alisson. A Bélgica venceu por 2-1 e Kevin foi eleito o melhor em campo. Naquela noite, silenciou o pentacampeão e carimbou seu nome entre os maiores. A seleção caiu na semifinal contra a França, mas encerrou o Mundial com vitória sobre a Inglaterra e o melhor resultado da sua história. Terceiro lugar. De Bruyne foi o cérebro do time, taticamente essencial, tecnicamente impecável, emocionalmente equilibrado, um general com classe. Após o Mundial, De Bruyne seguiu como peça central na equipe. Disputou a Euro 2020 e a Copa do Mundo de 2022. Foi nomeado capitão da seleção em 2023 em sua 100ª partida, coroada com um gol. E mesmo com uma geração envelhecida, manteve o padrão de elite, sendo um dos poucos que continuaram em alto nível. De Bruyne talvez não tenha conquistado uma taça com a seleção belga, mas o que ele construiu vai além do troféu. Foi a bússola de uma geração, o condutor da maior campanha da história da Bélgica, e o exemplo de que inteligência tática, disciplina e ambição silenciosa também formam lendas. Se um dia a Bélgica alcançar o topo, será porque um dia ela teve Kevin De Bruyne no comando da criação. De volta ao Manchester City, após a temporada histórica de 2017-2018, Kevin enfrentou um ano turbulento. 2 lesões graves, ligamento colateral e posterior da coxa, o deixaram fora de boa parte dos jogos. Apesar disso, retornou a tempo de contribuir nas fases finais, incluindo na conquista da FA Cup, Premier League e FL Cup. Mesmo com poucas partidas, participou da tríplice coroa doméstica, um feito inédito no futebol inglês. Com o físico recuperado, De Bruyne voltou à sua melhor versão em 2019-20. 3 gols e 20 assistências na Premier League, igualando o recorde histórico de Thierry Henry. Comandou o time com passes letais, leitura tática e finalizações de fora da área. Mesmo sem o título da Liga, que ficou com o Liverpool, Kevin foi eleito o Premier League Player of the Season, o melhor jogador do campeonato. Esse ano consolidou Kevin De Bruyne como o melhor meia do mundo. Em 2020-21, o Manchester City reconquistou a Premier League com sobras. Kevin, mesmo com algumas ausências por lesão, foi novamente crucial na construção ofensiva. Teve participação direta em mais de 20 gols na temporada. Também foi o campeão da Copa da Liga Inglesa. Foi o ano em que o City chegou à sua primeira final de Champions League. De Bruyne, no entanto, saiu lesionado no segundo tempo contra o Chelsea, que venceu o jogo. Ainda assim, marcou presença como líder do elenco em sua campanha mais europeia até então. Já em 2021-22, Kevin manteve o altíssimo nível, 15 gols e 8 assistências na Premier League, sendo eleito novamente para o time da temporada. Contribuiu diretamente para mais um título da Liga com exibições poderosas no segundo turno. Na Champions League, o City chegou às semifinais e protagonizou um duelo épico contra o Real Madrid. Kevin brilhou no jogo de ida com gol e assistência, mas o time acabou eliminado nos minutos finais da volta. Foi o ano em que a Europa teve a certeza. O City, comandado por De Bruyne, era a força dominante. Mahrez, De Bruyne, colocou, golaço! Tinha que terminar assim, em grande estilo. O show está completo. Aplausos de pé, aplausos. Kevin De Bruyne! Levanta a taça, porque o Manchester City é campeão da Europa!
2022-23, a temporada da glória. Essa não foi apenas a melhor temporada de Kevin De Bruyne, foi a temporada que colocou seu nome entre os maiores da história do futebol mundial. O Manchester City entrou em 2022-23 como favorito, mas saiu dela como lendário, campeão da Premier League, campeão da FA Cup e finalmente campeão da Champions League. Sim, a tríplice coroa. E no centro de tudo isso estava ele, o cérebro, o maestro, o arquiteto do caos, Kevin De Bruyne. Desde os primeiros jogos, Kevin ditava o ritmo, assistência na medida, visão de jogo sobrenatural, passes entre linhas que desmontavam defesas. Na Premier League, terminou como líder de assistências, com 16, jogando atrás de Haaland, formou uma das duplas mais letais da década. Um lançava e o outro finalizava, um gênio no passe, outro no gol. Na Champions League, dominou a Europa. Contra o Bayern, assistência para Haaland. Contra o Real Madrid nas semis, foi o cérebro de um massacre histórico por 4-0 com 2 assistências, além de ter feito golaço no jogo de ida. Tira do Rodrigo, bola pro Grealish, o City no seu desespero, lá vem com o Dogan, rolou pra De Bruyne, golaço! Gol do Manchester City! Míssil! Kevin De Bruyne! Na grande final contra a Inter de Milão, ele jogou apenas 36 minutos, porque acabou se machucando. Mas a equipe venceu por 1-0 com gol de Rodri e finalmente pôde comemorar o título da Champions League. Gundogan levanta a taça, porque o Manchester City é campeão da Europa! Ao todo, foram 10 gols e 31 assistências na temporada. Recordes quebrados, títulos erguidos e o respeito de todos. Foi nessa temporada que ele bateu as 100 assistências na Premier League, se tornou o segundo mais rápido da história a atingir a marca e se consolidou como o maior meio-campista da era Guardiola. Se existia algum debate sobre o legado de Kevin De Bruyne, ele acabou em 2023. Ele foi o cérebro da temporada mais vitoriosa da história do Manchester City. Foi o líder silencioso, o engenheiro dos títulos, e selou com classe o seu lugar entre os imortais do futebol. Depois da tríplice coroa, o desafio era manter o nível. E mesmo enfrentando o desgaste físico e a idade batendo na porta, Kevin mostrou que ainda era o cérebro mais perigoso da Premier League. Apesar de perder parte da primeira metade da temporada por lesão, voltou com impacto imediato. 4 gols e 9 assistências na liga, participação direta em jogos-chave na reta final do campeonato e mais uma Premier League conquistada, a 6ª em sua carreira. Na Champions League, o City caiu nas quartas, mas o brilho individual de De Bruyne permaneceu. A última temporada, em 2024-25, foi simbólica. Kevin já não tinha o mesmo ritmo de antes, as lesões começaram a pesar, a concorrência por minutos crescia, mas a classe, essa, jamais foi embora. Mesmo atuando menos, a inteligência seguia viva em cada toque. Participou de jogos importantes, manteve a liderança no vestiário e foi o elo entre gerações. Em abril de 2025, veio um anúncio. Kevin De Bruyne deixaria o Manchester City ao final da temporada. 10 anos depois, mais de 400 jogos, centenas de assistências, títulos incontestáveis e memórias inesquecíveis. Kevin De Bruyne, that's a smashing goal. Another option in the form of De Bruyne with the return pass. Fernandinho for De Bruyne. De Bruyne shot! It's Kevin De Bruyne who sets up a shot and scores! 2-0 to City. Kevin. Moment's rest. As Kevin De Bruyne. Rodri now comes forward and into the gap for De Bruyne, and now City on the counter. Haaland through, chance to sink. West Ham and you. De Bruyne bearing down on goal, flicks that over. Is Haaland at the back post? Is Haaland second? De Bruyne tries to scoop it in towards Bob. Bob is there, still Bob. Oh! City are on the counter attack. It's pulled across. Kevin De Bruyne rounds the goalkeeper and away from the 6-yard box back to Kevin De Bruyne, who lines up it. De Bruyne, great shot from him. De Bruyne now in the penalty area, hits the shot in the net, 1-1. I said it was coming, it was only a matter of time. Na última partida no Etihad, foi ovacionado desde o aquecimento. Teve Guard of the Honor dos companheiros, telões exibiram seus maiores momentos, torcedores ergueram faixas como Obrigado Maestro, Guardiola não conteve as lágrimas e Kevin De Bruyne deixou o Manchester City como o maior meio-campista da história do clube, o líder em assistências da era Premier League pós-Giggs, o homem que transformou a posição de meia em arte. Sua estátua será erguida. Seu nome é eterno no Etihad e sua história agora segue para a Itália. Aos 33 anos, muitos imaginavam um destino mais confortável, Arábia Saudita, MLS ou até a aposentadoria, mas não Kevin.
Ele escolheu a Série A. Ele escolheu um estádio fervoroso. Ele escolheu recomeçar onde a pressão é cultural. Ele escolheu o Napoli. O clube, que havia perdido o protagonismo desde o título de 2023, vê em De Bruyne mais do que um jogador. Vê um líder, um mentor, uma lenda viva. Kevin chega para ser o elo entre o presente e a glória, para transformar o potencial em títulos e para, quem sabe, devolver a Nápoles o que ela não vê desde Maradona: sonhar com a Europa. Kevin De Bruyne foi ignorado pelo Chelsea, chamado de muito frágil, sem espaço, sem voz, sem vez. Mas ele não gritou, ele construiu. No Wolfsburg se reinventou, no City se eternizou e na Bélgica virou símbolo de uma geração inteira. Agora, em Nápoles, escreve o último capítulo de uma das trajetórias mais elegantes, inteligentes e leais que o futebol moderno já viu. Ele não precisou fazer firula, não precisou dar entrevistas polêmicas, nem levantar a voz, exceto por uma vez com Let Me Talk. Let me talk! Let me talk! Let me talk! Let me talk! Mas bastou apenas um passe, um gol na entrada da área, um olhar antes da jogada acontecer. Kevin De Bruyne foi abandonado, desacreditado, mas se tornou uma estrela. E mais do que isso, virou lenda. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.